Olá a todas e a todos. A conversa que nós teremos hoje integra a 20ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e tem como tema o poder dos museus. Para essa conversa, nós do Centro de Memória Minas Tênis Clube convidamos com muita alegria a professora Letícia Julião. Letícia é doutora em História e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando no curso de graduação de Museologia, Escola de Ciência da Informação, e nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação UFMG, Promestre UFMG e Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi coordenadora das redes e museus de espaços de ciência e de cultura da UFMG 2017-2021, coordenadora do setor de acervo artístico da UFMG 2005, 2015 e 2018, diretora do Museu Histórico Abílio Barreto 95, 96, 99 e 2000 e superintendente dos museus do Estado de Minas Gerais 2007 e 2010. Desenvolve pesquisas sobre museus de história, patrimônio cultural e musealização, museus e coleções universitárias. Hoje eu falo de um lugar de muito afeto, pois eu fui sua aluna e com tranquilidade eu falo que é uma das minhas maiores referências profissionais. Mais uma vez a gente agradece a sua presença aqui, Letícia, e agora eu passo a palavra. Olá a todos, a todas. Começo também te agradecendo, Karina, eu tenho um prazer imenso, na verdade eu sinto muito orgulho de estar aqui com você, dividindo essa mesa, e as suas palavras me encheram o coração, sinceramente. Eu aproveito também para agradecer particularmente a coordenadora do Centro de Memória do Minas Tênis, Silvana Cansado Trindade, a quem eu admiro muito como profissional que vem traçando a sua carreira aí na defesa do patrimônio e dos museus. E por meio dela eu agradeço ao Minas Tênis pelo convite que muito me honrou. Bem, a proposta, então, é que eu fale sobre o tema proposto para a Semana de Museus pelo ICOM, né, que é o poder dos museus. Todos sabem que a cada ano, desde 1977, o ICOM, que é o Comitê Internacional de Museus, propõe um tema específico para ser debatido no Dia dos Museus, que é o dia 18 de maio, que no Brasil se transformou na Semana de Museus. O objetivo do ICOM com essa proposta é, segundo o site, né, abro aspas, ampliar a conscientização sobre o fato de que os museus são um importante meio de intercâmbio cultural enriquecido de culturas e desenvolvimento, de compreensão mútua, cooperação e paz entre os povos. O tema desse ano, que é o poder dos museus, embora ele nos pareça a princípio um pouco árido, se nós o confrontarmos com os temas dos últimos 10 anos, nós vamos perceber que há 10 anos, anualmente, a gente vem discutindo o poder dos museus, né? Se a gente retomar algum desses temas, por exemplo, em 2012, o tema foi Museus em um mundo em transformação, novos desafios, novas disciplinas. No ano seguinte, Museus, memória mais criatividade, mudança social. Depois, Museu para uma Sociedade Sustentável, em 2015. Museus e Histórias Controversas, Dizer o Indizível em Museus, em 2017. Em 2020, Museus para Igualdade, Diversidade e Inclusão. E o ano passado, o Futuro dos Museus, Criar e Reimaginar temas que são, na verdade, muito correlatos à questão do poder. Por que eu estou dizendo que a gente está tratando o poder dos museus? Por que esses temas falam de poder de museus? Eu acho que vale a pena a gente retomar um pouco a palavra poder, né? Ela tem origem latina, ela vem de patere, de posse, e segundo o dicionário de política do Bobbio, né, o poder ele designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. Então, na prática, o poder pode implicar em força, persuasão, em controle, em regulamentação. O Foucault nos diz, né, que o poder é uma prática social, uma prática construída historicamente
e uma prática que perpassa todas as relações na sociedade, assim como todas as instituições, né? O poder está irradiado na sociedade e ele é exercido permanentemente. Então, a partir dessa perspectiva do poder como uma prática social e irradiado por toda a sociedade, a gente entende que tem algumas instituições que agregam, né, que concentram poder significativo, né? As escolas, a própria prisão, os hospitais e os museus, né? Os museus são instituições que concentram poder. Se o poder é uma prática social e que confere ou manifesta, né, essa capacidade de agir, afetar e produzir efeitos, eu acho que vale a pena a gente pensar como se constitui esse poder do museu. De onde provém esse poder ou como o museu exerce esse poder. Numa primeira abordagem, eu diria que a gente identifica o poder do museu pelo fato de que os museus são lugares de enunciação. Eu quero dizer com isso que os museus produzem e disseminam discurso, ou seja, os museus são lugares que comunicam conteúdos e por meio de uma linguagem que não é uma linguagem verbal, né? É uma linguagem construída pelas exposições, os museus nos permitem fazer uma leitura do mundo, nos permite, enfim, decifrar as nossas relações, a nossa relação com o ambiente, a nossa relação com o outro. Então, segundo Deleuze, que é um teórico da museologia, no museu é possível você confrontar testemunhos da realidade por meio da apreensão sensível. Ele é um autor que sublinha muito a questão da apreensão sensível no museu. E se a gente pensar que os museus são as únicas instituições que guardam, né, exemplares da nossa cultura material, precisa entender os museus como um lugar de experiência do sensível, né? Desde que surgiu o museu, né, ele é um espaço que produz enunciados, advoga ideias, que permitem a nós, sujeitos da história, nos situarmos no tempo, no espaço, decifrarmos esse mundo no qual a gente vive e mesmo recriar esse mundo por meio de uma projeção do vir a ser. Então, o museu tanto nos permite entender esse contexto do presente e passado, como ele também projeta para o futuro, né? Projeta os nossos anseios, as nossas aspirações, enfim, a gente nunca lida com o tempo localizado numa determinada temporalidade. A gente está sempre articulando passado, presente, numa perspectiva de projetar futuros, né? E nesse processo, né, é preciso a gente entender que é um processo que implica, né, experiências subjetivas que envolvem a memória, o saber e a percepção. Ou seja, os museus produzem e legitimam discursos que nos afetam, tanto no plano da emoção quanto no plano cognitivo. Ele cria, dissemina, legitima visões que desempenham um papel importante na forma como a gente ordena o mundo, como a gente entende o mundo. São visões que modelam, na verdade, o nosso comportamento e que podem efetivamente nutrir, alimentar as nossas ações. E é por isso que o museu é um lugar de poder. É preciso lembrar que a enunciação do museu, como todo discurso, se dá em um determinado contexto onde você tem um cenário com atores que falam e atores para os quais você fala. E esse cenário se dá num campo de forças, né? Em um jogo de poder, né? Esse contexto que envolve um jogo de poder entre aquele que fala e aquele para o qual a fala é dirigida, a partir desse contexto você consegue inclusive entender o que se fala, por que se escolhe falar disso e não daquilo, né? O que exatamente os museus falam? Ora, em um jogo de poder sempre assimétrico, né,
ou seja, de poderes desequilibrados, né, os museus, obviamente, não estão livres das tensões sociais, né? Os museus não são neutros, né? Eles podem servir tanto para homologar, né, um discurso dominante, comprometido com a manutenção do status quo, como eles podem abraçar um discurso que vai na contramão desse status quo, construído a contrapelo aí dessas visões hegemônicas, a contrapelo de um saber, de uma ciência, de uma identidade monovalente. E aqui eu faço um pequeno parênteses para que possamos olhar por que essa instituição, sob o ponto de vista histórico, vem tradicionalmente servindo ao poder e, sobretudo, ao poder hegemônico, entender como é que se construiu essa relação do museu com o poder e entender também o quanto na contemporaneidade o museu vem conquistando um lugar de disseminação de uma espécie de contradiscurso hegemônico. Eu começo lembrando a etimologia da palavra museu. O termo museu ele tem origem na antiguidade, de acordo com o mito das musas, né? O museu se refere ao local onde viviam as musas, onde elas residiam. E sem querer me estender aí muito nessa história do mito, né? Eu apenas lembro que as musas, elas são filhas de Zeus, que é o Deus Todo-Poderoso, com Mnemosine, que é a deusa da memória. Então, assim, pela origem etimológica, museu está associado ao poder e à memória, né? E o que as musas faziam? Elas tinham incumbência justamente de cantar os feitos do presente para que esses feitos perpetuassem o tempo, né? Então elas estavam associadas ao poder, à memória e à ideia de perpetuar o presente no tempo, né? Os acontecimentos do presente no tempo. Mas do ponto de vista da genealogia do museu, né, o museu ele efetivamente surge no Renascimento, quando essa instituição chamada museu passa a se associar à coleção. É no Renascimento que a ideia de museu se associa à coleção. A partir do século XVI, né, eruditos, humanistas passam a formar coleções privadas, que são organizadas no que a gente chama de gabinete de curiosidades. Essas coleções elas funcionavam como uma espécie de abreviatura do mundo e serviam a esses homens para que eles produzissem conhecimento, né? Um conhecimento que era produzido de uma forma diferenciada da ciência moderna. E aí então que a gente pode dizer que a ideia de memória e poder se soma com o Renascimento, a ideia de conhecimento, né? Se associa ao museu a ideia de conhecimento e de saber. Esses gabinetes eles vão surgir na Itália, vão se espalhar pelo restante da Europa e no século XVII e XVIII. E no século XVIII a gente vê surgir um museu tal como a gente conhece hoje, que é o museu público aberto, né, ao público. É o museu que surge, né, que tem como marco a Revolução Francesa, quando são criados 4 museus públicos voltados, né, para um alcance nacional, né? A ideia de que o museu deveria homologar, legitimar uma memória, uma identidade do Estado-nação. Esse modelo de museu nacional, voltado a reafirmar essa identidade nacional, vai se espalhar pela Europa e pelos demais continentes no século XIX e XX. E aí o museu vai se tornar um lugar emblemático de poder, memória, identidade dos Estados nacionais. Então, até o século XIX, o que a gente vê é que, historicamente, essa instituição museu, ela vem reunindo elementos que estão implicados no poder dessa instituição, que é a memória, o próprio poder, o saber, os Estados-nação, enfim. Então, a gente pode dizer que os acontecimentos discursivos dos museus estão efetivamente implicados nesse horizonte da memória, das diferentes formas de saber e das diferentes formas de recriar o mundo e da questão da identidade. Se a gente olhar para esses horizontes, eles por si só nos dizem
o quanto de poder que os museus têm, né? Então, assim, são horizontes, né? A memória, o poder e o saber, que fundam o poder do museu, né? Se o museu está implicado com isso, são essas questões que fundam o poder do museu. Então, a gente já disse isso, né? Os museus não são neutros, eles são frutos do poder, mas eles geram poder. Se nos perguntarmos quem ou quais são os pressupostos que conduzem à seleção de acervos, de objetos que vão se tornar objetos de museu, ou se perguntarmos quem atribui sentido ao objeto, né, ao objeto que se tornou objeto de museu, a gente percebe que tem uma relação de poder aí implicada. O museu estabelece relações de poder porque ele controla a produção e o uso daquilo que ele enuncia. Ele é um artifício que articula objetos, normas, gostos, fatos, por meio dos quais ele inclui ou exclui discursos, ele inclui ou exclui patrimônio, ele inclui ou exclui memórias. Ele é uma autoridade cujos enunciados impactam as interações entre os sujeitos e, por conseguinte, pode vir a impactar suas ações, né? Vocês estão vendo aqui uma gravura que mostra um gabinete de curiosidade do Imperato Ferrante. É possível observar que há uma forma de organização dos objetos muito diferenciada dos museus contemporâneos. Há uma reunião indistinta de objetos e artefatos culturais com itens da natureza. E é nesse cenário que os eruditos produziam conhecimento a partir do Renascimento. Bom, aqui vocês têm algumas imagens de museus nacionais que foram criados ao longo do século XVIII, XIX e XX. A primeira imagem é o Museu do Louvre, criado no século XVIII. O Museu do Prado foi criado no início do século XIX. E eu trouxe aqui uma imagem do prédio do Museu Nacional, ainda antes do incêndio, um museu muito importante, nosso primeiro museu, e que inaugura, né, essa ideia de um museu associado a uma nacionalidade. Aqui vocês também têm uma imagem do interior da exposição do Museu Histórico Nacional, também um importante museu nacional brasileiro. Então eu proponho retornar às propostas das últimas semanas de museus aí nos últimos anos, para a gente pensar um pouco, voltar a pensar um pouco a relação dos temas com a questão do poder dos museus, né? Quais expectativas estariam aí nesses termos colocados por esses temas propostos nos dias dos museus, né? Que expectativas se colocam para o museu nesses temas, né? O que esses temas sugerem, né? Será que a gente não estaria exatamente falando de poder quando a gente fala que o museu nos inspira, que o museu pode possibilitar a criação, pode conectar pessoas, pode contestar histórias, promover a diversidade, promover a mudança social, promover uma cultura de sustentabilidade, enfim, o museu, eu acho que está implícito em todos esses temas uma ideia de que o museu pode transformar, ou pelo menos ensejar transformações. Então, sabemos que desde do final do século XX, o modelo clássico de museu, esse modelo clássico que herdamos, né, da Europa, né, que surgiu como um proto-museu lá no Renascimento, ele tem sido posto em questão, né? Nas últimas décadas do século XX, o museu foi muito contestado e museologias emergentes, né, em diversas partes do mundo têm expandido, né, de forma notável os compromissos sociais dos museus, estreitando os elos dessas instituições com seus públicos e comunidades. Os museus, eles desde então vêm deslocando o seu foco da sua função tradicional de administrar acervos, não que eles tenham deixado de fazer isso, mas eles tiram a centralidade da administração dos acervos e deslocam para os seus públicos e comunidades, alinhando-se a valores que possam promover uma cultura museal democrática, né? Uma cultura
mais do que democratizar o acesso ao museu, é pensar numa cultura democrática onde os sujeitos estejam efetivamente atuando dentro do museu. Nesse esforço do museu para contrabalançar essas relações de poder assimétricas, a América Latina tem desempenhado um papel muito importante, desde a realização da Mesa de Santiago do Chile em 1972, que aliás faz 50 anos esse ano, e desde a Mesa Redonda de Santiago do Chile, a gente observa uma inflexão, né, em direção a uma museologia comprometida com os desafios sociais e políticos da região, né, da América Latina, um compromisso que chancela a primazia, né, da responsabilidade social dos museus e de suas relações intrínsecas com a comunidade e seus territórios. Nesta vertente dos museus associados à comunidade, que constrói um discurso a contrapelo de um discurso hegemônico e que dá voz àqueles que estão à margem, né? É muito interessante a gente observar algumas experiências que vêm se multiplicando no país, experiências de museus de favela, de museus que surgem como uma ferramenta de luta e resistência, né? Então aqui a gente tem algumas imagens do Muquifo, que é um museu de favelas, de quilombos e favelas de Belo Horizonte, com as suas exposições. Também temos imagem do MUF, que é o Museu de Favela do Rio de Janeiro, e também um museu que surgiu em 2016, que é o Museu das Remoções. Ele foi construído, né, ele foi concebido na esteira aí da luta das populações que foram removidas em função das obras planejadas e implantadas para as Olimpíadas no Brasil. Essa imagem, vocês vão ver que é uma imagem que mostra alguns destroços, detritos de demolição, numa espécie de instalação. Então é um museu a céu aberto e, embora a imagem não mostre isso, tem uma faixa dizendo: a memória não se remove. Concebida nesses termos, né, a museologia e os museus latino-americanos, eles vêm se desenvolvendo a contrapelo da tradição europeia, ou seja, ao modelo de museu que se expandiu, como a gente viu há pouco. Na América Latina, os museus têm firmado seu compromisso com a emancipação, com o que poderíamos identificar com processos de decolonização. Há uma peculiaridade dessa museologia que se compromete com um vir a ser, com um museu como lugar de construção de contrapoderes, de expressão de outros poderes ou ainda de memória, saberes e identidades, né? Aqueles elementos que fundam o poder do museu, que saem das margens para ocupar o centro, né? Ou seja, de memórias e saberes e identidades que estiveram historicamente na margem, e o museu então traz esses elementos para o centro do seu discurso. Eu lembro apenas, assim, para ficar mais compreensível, que o termo decolonial, muito caro ao pensamento latino-americano, está associado à busca de se desvincular formas de saber e poder da matriz colonial de poder e saber da modernidade europeia. Então a decolonização é uma forma de, sem desconhecer toda a contribuição da tradição europeia, começar a entender exatamente o que pode ser um pensamento, o que é a cultura, o que são as perspectivas de desenvolvimento, numa perspectiva, com um olhar do sul global. Tá? Toma aqui a definição encaminhada pelo ICOM-BR em 2021 ao comitê que se encarrega, né, vem se encarregando de organizar a discussão da redefinição de museus, que acontecerá agora em agosto desse ano, em Praga. Após uma consulta ampla da comunidade de museus, o ICOM-BR encaminhou 20 termos ao comitê de redefinição de museu, e dentre eles estava decolonial, que foi assim definido como postura
e práticas de combate às opressões materiais, simbólicas, raciais e de gênero que resultam da colonização e subalternização dos povos e de seus saberes. Penso que é sob o abrigo dessa perspectiva que devemos olhar para o tema da Semana de Museus. Em lugar do museu a serviço do poder hegemônico, nosso desafio é pensar o museu como lugar de negociação de controvérsias, de expressão e publicização de identidades e memórias que estão silenciadas, que estão no subterrâneo, e são muitas, nesse país são muitas. Enfim, um lugar de construção do poder, como eu disse, daqueles muitos sujeitos que foram marginalizados da história. Com essa perspectiva, o museu se projeta como possibilidade, como futuro. E é claro, pensar os museus como possibilidade significa hoje potencializar práticas que façam frente ao mundo em crise. Crise essa que nós não podemos banalizar, né? O mundo vive uma crise muito séria e que não podemos desconsiderá-la. Isso afeta os museus, né? Então, diante das incertezas aí da pandemia, né, contra a pandemia, da guerra, das desigualdades sociais profundas, da crise ambiental, é preciso alinhar os museus ao debate inadiável e urgente do presente. Um debate que coloca em pauta, né, a diversidade, a sustentabilidade, a equidade, a valorização dos direitos humanos e da democracia. Só assim, colocando-se a serviço da transformação, os museus se manterão relevantes no presente e no futuro, né? Então, o ICOM, além de propor o tema, o poder dos museus, ele pontuou 3 questões para a gente discutir sobre essa perspectiva, né? Eu não vou adentrar muito nas questões, mas vou falar um pouco de cada uma delas, né? Uma dessas questões é a sustentabilidade. Eu entendo que os museus poderão, né, se tornar lugares de extroversão, de formas de pensar e conceber as relações do homem com o ambiente que se contrapõem ao profundo desequilíbrio do capitalismo que tem como lógica, né, sacrificar a qualidade de vida de muitos para que poucos vivam bem. Eu acho que esse é um problema delicado e que cabe ao museu tocar essa ferida, né? Tocar o ponto dessa ferida, né? Então, ele poderá se tornar uma espécie de fórum para debater novos parâmetros de vida, uma vida concebida numa escala menor, numa escala sustentável, numa escala que possa efetivamente garantir a dignidade e sobrevivência do homem e do próprio planeta. Estamos hoje ameaçados de desaparecer. Quanto à outra questão, que diz respeito à acessibilidade e tecnologia, o tema da acessibilidade ele é muito extenso, vale uma outra palestra, mas associando a sugestão do ICOM, né, de trabalhar com acessibilidade e tecnologia, o que eu vejo é que tivemos uma experiência muito exitosa durante a pandemia de associar a tecnologia aos discursos dos museus, uma vez que eles estavam fechados, isolados, distantes de seus públicos. E o que a gente viu é que os museus alcançaram novos públicos, né? Foram alternativas encontradas em meio à crise para enfrentar esse isolamento e que são práticas que vieram para ficar. Eu acredito, não que eu aposte exclusivamente nesse formato de museu, mas eu acredito que a tecnologia ela conseguiu abrir canais de interlocução do museu com determinados grupos, determinados públicos, desfazendo barreiras geográficas, barreiras sociais que normalmente isolam, né, ou impedem, ou constrangem, né, o indivíduo a visitar os museus. E eu gostaria muito de ver, quem sabe, acho que é algo para a gente observar, se essa relação via tecnologia poderá se converter agora que a gente está voltando pouco a pouco às atividades presenciais,
se isso poderá se reverter na frequência de novos públicos nas exposições presenciais do museu. E por fim, a última questão proposta pelo ICOM, que é comunidade e educação, eu termino dizendo que o museu ele só terá relevância se ele estiver efetivamente enraizado na sua comunidade, comunidade esta que tem um respectivo patrimônio, que por sua vez está territorializado, né, se localiza em um território. Ou será assim, ou o museu vai acabar perdendo seu sentido no futuro. A meu ver, assim, eles acabarão abandonados, ou eles estreitam os laços com a sua comunidade, ou eles vão acabar abandonados e sem sentido. E quando se coloca a questão comunidade e educação, eu acho particularmente muito potente a ideia de se pensar dos museus criando, né, o que a gente pode chamar de uma comunidade de aprendizagem. Uma comunidade onde não há quem ensine, quem aprende, mas todos aprendemos com todos. Eu acho essa ideia uma ideia potente, que pode dar uma sustentabilidade social e cultural ao museu. E penso que só assim o museu poderá efetivamente contribuir para a construção de uma consciência histórica. Acho que esse é um papel importante para o futuro do museu, acho que esse é um papel que cabe ao poder dos museus e se tornar efetivamente relevante para as pessoas. Eu acho que só assim a gente consegue descolonizar o museu. Obrigada.